Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jocely Alves Julião, sou pastor da Igreja Batista Barreirinha, em Curitiba, Paraná. E neste domingo 25 de outubro de 2020, estamos cultuando a Deus, cada um em sua casa, em virtude da pandemia. O texto que quero nesse momento de culto trazer para a nossa meditação está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 5 a 8. Depois você pode ler calmamente. E vamos aprender com a vida do apóstolo Paulo em sua despedida desta vida terrena. Paulo converteu-se ao cristianismo no ano 35. Foi para Antioquia em 43 e começa a sua primeira viagem missionária no ano 48. Foram 3 viagens missionárias. Ele foi executado por causa da sua fé em Jesus Cristo entre os anos 65 e 67, da era cristã. Exerceu o ministério missionário por cerca de 15 anos. Ele tinha muitos planos, sempre querendo pregar o evangelho onde Cristo ainda não fosse conhecido. Ele cita isso na sua carta em Romanos, capítulo 15, versículo 20. A sua morte, àquela altura, poria fim a uma brilhante carreira missionária. Mesmo assim, Paulo não está lamentando por nada. E ele pôde dizer que completou a carreira e terminou a corrida. Ele sabe que sua vida seria oferecida como libação, isto é, oferta de líquidos oferecidos a Deus. Portanto, sua morte seria a de um cidadão romano por decapitação. Paulo passa o cajado a Timóteo, jovem Timóteo, através desta carta. E é provável que os dois não tenham se visto mais antes da morte de Paulo. A ideia central desse texto é esta: completamos a carreira quando formamos alguém para continuá-la. Paulo combateu o bom combate. Não ficou apenas olhando Deus agir através de outras pessoas, não. Ele era ativo, hiperativo. Antes da sua conversão, não medindo esforços para combater o cristianismo, mas quando se converteu, se tornou-se ainda mais ativo, pregando o evangelho. Foi procurado por Barnabé para apoiar a novel igreja de Antioquia, está lá em Atos 11. Não recusou o convite. Quando o Espírito de Deus o convoca para a obra missionária, novamente ele diz: sim, eis-me aqui. Mesmo sabendo, está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. E também em Atos 20 ele fala com a igreja, mesmo sabendo os riscos do ministério. Ele não abandonou o combate. Não combatia apenas do que era confortável, mas como bom soldado de Cristo, combatia naquilo que lhe fosse designado. E aqui cabe uma pergunta a cada um de nós, cristãos. Temos combatido o bom combate ou apenas assistido ao que Deus tem feito no mundo através de seus servos? Em segundo lugar, Paulo diz que completou a carreira, está no versículo 7. Ele sabia que ele não era insubstituível e que o reino de Deus precisa de continuidade. Ele completou o que ele estava designado para fazer e treinou outros, como Timóteo, para continuar. Completar a carreira, concluiu a tarefa ministerial sem acertar-se de que haverá continuidade, não é completar a carreira. Como diz a máxima sobre liderança, não existe sucesso sem sucessor. É verdade que no reino de Deus todos somos importantes, mas ninguém é insubstituível. Mas não devemos devolver a Deus a responsabilidade da continuidade, porque Ele conta conosco para treinarmos aqueles que continuarão o que nós iniciamos. E a pergunta aqui: podemos dizer hoje que nós completamos a carreira em nosso ministério, em nossa família? Será que fazemos algo para o que fomos chamados, designados? E em terceiro lugar, Paulo disse: guardou a fé. Mesmo quando as frustrações vieram com as perseguições e até mesmo com ingratidões de cristãos. Está lá em Atos, em 1 Timóteo 4,16. Nada abalava a fé de Paulo. Ele sabia a quem servia e por que servia e tinha intimidade com Deus. E essa pergunta, meu irmão, minha irmã, meu amigo: temos guardado a fé?
Fazer a obra de Deus tem nos deixado cansados, frustrados, magoados ou pensando em desistir? E aqui eu quero concluir essa meditação. E essa é a conclusão direta das reflexões. E sugere-se um momento de dedicação de vida, baseada em 3 afirmações de Paulo. A que todos combatam, abandonando o comodismo e atitudes de crítica aos que estão combatendo. A segundo apelo, que todos completem a carreira, a começar de mim e começar da sua própria vida e com a sua família. Em terceiro lugar, terceiro apelo, a que todos guardem a fé, que apresentem as frustrações e mágoas adquiridas no serviço cristão. Deixe isso de lado. Olhem para Cristo, guardem a fé, sejam fiéis até a morte e assim receberão a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.